Fala pessoal, eu sou a Camila e essa é a websérie Papo de Adulto. Então, para quem assistiu o primeiro episódio dessa websérie, eu me apresento, falo por que eu tô gravando esses vídeos, certo? Que ele vem de um projeto de conclusão de curso. Para quem ainda não sabe, o meu nome é Camila, como eu já disse, e eu sou formanda de Ciências Biológicas com ênfase em licenciatura. E o meu projeto de conclusão é voltado à educação sexual. Ele seria aplicado num espaço não formal, num abrigo aqui de Porto Alegre, mas em função do Covid-19 o estado de quarentena não se pôde ser realizado por enquanto, né? Porque além, talvez a gente consiga aplicar. Então, eu resolvi trazer a formação do professor de ciências num formato audiovisual, que é a melhor forma da gente poder estar se comunicando nesse estado de quarentena que a gente está vivendo. E eu vou falar um pouco sobre o meu projeto e vou trazer conceitos, trazer muitas informações relacionadas à educação sexual. Esse episódio aqui é sobre os movimentos partidários e tecido social, mas eu vou propor a cada episódio um texto base, vários links de referências, certo? De tudo que eu vou estar falando. Então não se preocupem que eu não vou me estender muito e vão ser vídeos, ser episódios bem mais objetivos e diretos. Então, o que eu quero dizer com movimentos partidários e tecido social? Basicamente, eu quero contextualizar da onde vem a educação sexual, por que ela começou a existir no âmbito da educação à saúde. Pessoal, a gente precisa teorizar primeiramente isso. Michel Foucault, ele vai analisar, né, a história da sexualidade na civilização, né, na sociedade como a gente conhece. E ele vai propor uma análise no século XIX, quando a gente tem a chegada da burguesia e a instalação da monogamia. Só para salientar, a monogamia ela é uma relação, um casamento de tratados. O casamento com amor, afeto e paixão ele vai ser muito posterior a essa época, isso vai ser conquistado, porque basicamente o casamento era para tratar acordos, fechar negócios e etc. Basicamente isso, a gente vai ter a questão da sexualidade como algo obsceno, como algo imoral. Pessoas, né, do grupo LGBT que nem existe naquela época ainda são pederastas, pervertidos e por muitos anos foram considerados, né, como doentes, né, e tratados como pessoas com problemas mentais e tudo mais. Antes de mais nada, eu gostaria de racializar esse processo bem rapidinho, porque é muito importante entender que o patriarcado ele vai ser construído com base do homem, né? O homem sempre vai ser o provedor e a mulher vai ser posta como inferior e a relação dela sexual sempre vai ser algo para remetendo à procriação e nada relacionado com prazer, porque quem sente prazer é o provedor, é o homem, etc. Mas é muito importante salientar que essa construção é feita pelo homem branco e os homens negros continuam sendo escanteados, assim como as mulheres negras. Quando começa a ter os movimentos das feministas, na verdade ele acontece muito antes do que a gente imagina. Só que quando ele começa a ter uma grande visibilidade, as mulheres brancas vão tomar a frente e as mulheres negras vão cuidar das casas dessas mulheres brancas, certo? Então o que vai acontecer? 1981 vai estourar a AIDS, né? O vírus da HIV que propõe a AIDS. A AIDS é uma doença, né? É uma DST, doença sexualmente transmissível, que afeta o sistema imunológico da pessoa e em pouco tempo gera uma imunodeficiência. Por exemplo, se eu estou com AIDS, se eu fico gripada, certamente eu vou morrer com essa simples gripe, porque eu afetei completamente o meu sistema imunológico. Matou muitas pessoas, até hoje é o vírus mais mortal que a gente tem conhecimento. A taxa de mortalidade dele é de 1.600.000 pessoas ao ano aqui no Brasil. Mas naquela época matou muitas pessoas e houve rumores que a AIDS era transmitida através de pessoas homossexuais. Então vai começar um grande movimento, tanto do grupo LGBT, tanto das mulheres, né, dos grupos feministas, dos movimentos feministas, e a educação à saúde vai ter que se movimentar, porque muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão acometidas, tem também a gravidez precoce. A gente vai se ouvir falar muito sobre gravidez precoce, gravidez na adolescência, que na verdade o correto é estupro de vulnerável, o termo, né? Não é uma simples gravidez na adolescência, tem toda uma questão. E a gente vai ter um peso muito grande, massivo sobre a educação à saúde, de
distribuir preservativos, dizer sobre a sua importância, explicar o que é DST. Vai ter um novo termo que é IST, para quem não sabe, a gente tem doenças sexualmente transmissíveis e infecções sexualmente transmissíveis. Qual é a diferença? A diferença é que tu pode estar acometido, né? Pode estar portando algum tipo de vírus, algum tipo de doença e não mostrar sintomas e poder transmitir para uma próxima pessoa. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu sei que eu trouxe bastante informações para vocês, mas é só para explicar como surge a educação sexual. E ela surge assim, ela surge com a grande iminência da população sobre saúde e sobre segurança, né? Porque a gente vai ter muitas meninas grávidas com 12 anos, com 13 anos, e isso vai ser tratado como, enfim, falta de pudor, como promiscuidade. Não é, porque muitas das meninas são abusadas dentro das suas casas e isso gera uma grande impunidade. E a questão das DSTs e STs, que por muito tempo ficou a cargo do grupo LGBT, isso não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver, porque tudo isso provém, né, de uma sociedade extremamente provinciana e preconceituosa, que vai levar então essas questões que são muito importantes para a saúde, que muitas pessoas até hoje continuam morrendo e não sabem como se proteger, como gerar informação, como passar essa informação corretamente, e esse é o papel fundamental de um professor de ciências naturais. Vou ficando por aqui, até mais!